Então, olha só isso. Em janeiro de 2026, o maior radiotelescópio do nosso planeta captou mais de 7,5 milhões de sinais de rádio. E todos eles bem intensos, sabe? Uhum. E o mais bizarro é que todos pareciam vir diretamente da direção de um cometa distante, assim, um cometa misterioso cruzando o nosso sistema solar. O que já acende um alerta gigante, né? Exato. Mas aí que tá. De todos esses milhões de sinais, a vasta maioria era apenas ruído criado pela própria humanidade. Só que, 5 bips sobreviveram aos filtros mais absurdos já inventados pela ciência. Apenas 5 de 7,5 milhões. Caramba, e a nossa investigação detalhada de hoje foca exatamente nisso. Nós temos uma compilação fascinante de relatórios científicos aqui, incluindo dados do projeto Breakthrough Listen e do gigantesco telescópio FAST, lá na China. Isso. E o alvo de tudo isso, o objeto de estudo é o 3I Atlas. O famoso Atlas. Exatamente. Que é apenas o terceiro objeto interestelar já confirmado a visitar a nossa vizinhança. Mas assim, o foco dessa nossa exploração não é só ficar falando de rochas espaciais, sabe? Não mesmo. A missão hoje é entender a mecânica da coisa. Como é que os cientistas conseguem pegar esse caos ensurdecedor de interferência humana e separar um possível sussurro tecnológico alienígena no meio de tudo isso? Porque a gente produz muito barulho, né? Demais. E essa é a grande fronteira da radioastronomia moderna. Mas, para entender a escala desse desafio, a gente precisa primeiro olhar para o alvo. O Atlas não é um vizinho qualquer. Ele foi descoberto lá em julho de 2025 e tem um parâmetro matemático que muda toda a história. Qual parâmetro? Uma excentricidade orbital de 6,1394. Peraí, vamos destrinchar isso aí, porque não soa como algo muito intuitivo para quem não é da área. O que significa uma excentricidade acima de 6? Na mecânica celestial, a excentricidade define o formato de uma órbita. Se o valor for 0, você tem um círculo perfeitinho, sabe? Uhum. Qualquer valor entre 0 e 1 significa uma elipse fechada, tipo a órbita da Terra ao redor do Sol. Tá, e quando passa de 1? Quando ultrapassa 1,0, a curva simplesmente se abre. Ela deixa de ser um loop, um círculo fechado, e passa a ser uma trajetória hiperbólica. Nossa. Então, uma excentricidade de 6,1 significa que esse objeto está cruzando o nosso sistema com uma energia cinética brutal. A velocidade é tão absurdamente alta que a gravidade do Sol é, fisicamente incapaz de capturar ele. Ou seja, ele só rasga o sistema solar e vai embora de volta para o espaço profundo. Exato. É um turista interestelar passando muito rápido. Mas, assim, a ciência não ficou só olhando a órbita de longe, né? Nós temos dados físicos sobre o que ele é feito. Com certeza. As observações mostraram uma coma, que é aquela nuvem difusa de poeira e gás, uma cauda super visível e até uma pluma expelindo material na direção do Sol. E o mais legal é que o telescópio Meerkat, lá na África do Sul, detectou hidroxila nele. Pois é, essa observação do Meerkat foi fantástica, porque pensa bem, quando a radiação ultravioleta do Sol bate no gelo de água lá na superfície do cometa, ela tem força para quebrar as moléculas de H2O. E aí sobra o radical hidroxila. Isso, o OH. E quando essa molécula específica rotaciona ou quando muda de estado de energia lá no vácuo, ela emite fótons. E esses fótons têm uma frequência de rádio super específica. Aí o telescópio sintoniza exatamente nessa frequência e bingo! Bingo! Capta o sinal na hora. O que basicamente nos dá um recibo químico irrefutável de que tem água congelada ali sublimando, certo? Certíssimo. Um processo totalmente natural. Mas olha só, aqui tem um ponto que me deixa meio intrigado. E eu aposto que muita gente pensando sobre isso também vai achar contraditório. Manda! Se a gente já tem a prova química de que o 13 Atlas é só uma rocha molhada perdendo gelo, o que é um processo natural, por que a comunidade astronômica resolveu apontar as armas mais pesadas para ele? Qual é a lógica de gastar o tempo valioso dos radiotelescópios mais caros do mundo para procurar alienígenas num bloco de gelo?
É uma ótima pergunta. E a resposta é uma mistura daquela extrema raridade estatística com um princípio de exaustão metódica. Como assim? Historicamente, a gente só confirmou 3 objetos desse tipo: o Oumuamua, o Borisov e agora o Atlas. Eles são tipo amostras grátis, sabe? Pedaços de sistemas estelares distantes que simplesmente caíram no nosso quintal. São oportunidades raras. Muito raras. E mesmo que a astrofísica confirme a atividade natural de um cometa, a gente não pode fechar os olhos para a hipótese de ser uma tecnologia camuflada. Ou talvez uma sonda inativa pegando carona, né? Exato. Uma sonda que talvez esteja emitindo um vazamentozinho residual de radiofrequência. É a velha ideia do cavalo de Troia cósmico. O custo de ignorar um sinal desse seria gigantesco, incomparável com o custo de algumas horas de telescópio. Faz todo sentido. Por isso que o Breakthrough Listen orquestrou toda aquela rede de vigilância global super rápido. Primeiro entrou o Allen Telescope Array, o ATA, que tem uma resposta ágil. Depois, o telescópio Moore-Young, lá na Austrália, cobriu o hemisfério sul. E aí chegou a janela crítica. 18 de dezembro de 2025. O cometa chegou a 167 milhões de quilômetros da Terra. E foi aí que o Green Bank Telescope assumiu a bronca. O GBT. Isso. Os dados mostram que o GBT atingiu uma sensibilidade tão insana nesse dia que conseguiria detectar um transmissor de apenas 0,1 watt lá no cometa. O que, do ponto de vista da engenharia, é meio absurdo de tão sensível. Gente, 0,1 watt é muito menos energia que o seu celular usa para se conectar na torre da esquina. E o telescópio escutaria isso a 167 milhões de quilômetros. É como ver um vagalume piscar em Nova York enquanto você está olhando de um telescópio em Tóquio. Perfeito. Uma sensibilidade brutal. Só que isso traz um problema colossal, que é o núcleo do nosso estudo de hoje. A montanha de ruído. Pois é. Depois do GBT, quem pegou o bastão foi o FAST, o gigante lá da China, o maior de prato único do mundo. Ele observou no periélio, bem pertinho do Sol. Mas quando você tem um prato do tamanho de 30 campos de futebol ouvindo o céu... Ele ouve absolutamente tudo. Tudo mesmo. E aí que a gente bate na parede de tijolos. O FAST registrou mais de 7 milhões e meio de sinais em um único canal. Como é que a máquina sabe o que jogar fora sem deletar a mensagem alienígena sem querer? Esse é o pesadelo de todo radioastrônomo, porque a Terra é barulhenta demais. Para nós, a Terra é o vizinho chato com som no máximo. A tal da RFI, né? Interferência de radiofrequência. Exato. Quase 40% desses milhões de hits caíam bem nas bandas do GNSS, que são os nossos satélites de GPS, e nos radares de aviação. Nossa atmosfera simplesmente zumbi com a nossa tecnologia. Então o problema não é achar uma agulha no palheiro. É achar uma agulha específica numa montanha de outras agulhas falsas. Bem isso. Então como é que o FAST filtra isso? Eu sei que eles não usam um filtro só gigante, eles usam várias peneiras, né? Isso, peneiras consecutivas. A primeira é espacial. O telescópio tem o sistema multifeixe. Conta mais sobre esse sistema. Bom, a estrutura física do FAST tem um receptor lá no alto que não é só um microfone grandão. São 19 feixes independentes. Pensa neles como 19 microfones direcionais amarrados juntos. Tá. O feixe central fica mecanicamente travado, olhando diretamente para o cometa o tempo todo. On source, como a gente diz. Os microfones ficam olhando para o escuro, para o espaço vazio em volta. Off-source. Exatamente. Aí entra a lógica pura. Se um sinal de rádio vem de fato do cometa, de milhões de quilômetros de distância, ele está vindo de um pontinho muito, muito específico no céu. Então ele só vai atingir e gerar um pico no microfone central. Ah, entendi. Mas se for um avião passando ou um satélite perto da antena, o sinal é tão próximo e espalhado que vai transbordar. Transborda total. Bate no centro, mas também espirra para todos os microfones laterais. Aí o software olha e diz: bom, se está no centro e na borda ao mesmo tempo, é lixo humano. Deleta. Nossa, genial! Uma coincidência espacial que já limpa milhões de sinais da tela. Mas, e sempre tem um mas, né? Tem interferência que engana isso. Tem. Algumas reflexões no próprio prato metálico conseguem aparecer só no centro. Então precisamos da segunda peneira, que é a física do movimento, o desvio Doppler. Ah, o clássico exemplo da ambulância. Isso.
Quando ela vem na sua direção, a sirene fica aguda, as ondas comprimem. Quando passa e se afasta, o som estica e fica grave. E no espaço, as ondas de rádio fazem a mesma coisa, dependendo da velocidade do cometa. Exatamente. Imagina você tentando sintonizar o rádio do carro num botão manual, mas acelerando e freando um carro de corrida. A rádio vai ficar fugindo da sintonia. Porque o Trace Atlas está acelerando muito em relação à Terra. Então, se tivesse um farol alienígena lá, o sinal não seria uma linha reta no gráfico. Seria uma curva. E a equipe sabe a matemática exata dessa órbita. Eles calcularam que a aceleração ia gerar um desvio escorregando, tipo, de 0,1 a 0,2 Hz por segundo. Uma curva super específica. Muito rígida. Eles criam uma máscara digital. Se a linha do sinal for reta, apaga. Se escorregar muito rápido, tipo 0,5 Hz, apaga também. Tem que estar exatamente naquela inclinação. Mas e a rotação do cometa? Porque, ele é uma pedra de gelo girando, né? O núcleo do Atlas tem uns 3 quilômetros e dá uma volta a cada 16 horas. Essa rotação não bagunça o Doppler? Essa é uma consideração técnica essencial. E os algoritmos precisam lidar com isso. Mas quando você roda o cálculo, girar uma vez a cada 16 horas num raio de 3 quilômetros gera uma aceleração centrípeta quase irrelevante para os dados de rádio. Fica na casa dos milésimos, né? Décimos de milésimos de hertz. A translação do cometa rasgando o espaço ofusca completamente esse efeitinho minúsculo da rotação. Então, o filtro do Doppler se mantém intacto. Certo, então os sinais têm que vir do ponto exato e escorregar na frequência certinha. Mas e aí? Acabou. Quem dera. O nosso ruído terrestre é criativo. Às vezes, por puro acaso, uma interferência bate com essas duas regras. Aí entra o terceiro paredão. E esse abandona a física e vai para a estatística pesada. O algoritmo HDBSCAN junto com o fator de Bayes. HDBSCAN, nome de protocolo militar, cara. Mas me ajuda a visualizar isso. É tipo olhar para uma TV antiga sem sinal, aquela estática chiando. Ótima analogia. Imagina achar uma mensagem fraquinha escondida naquela neve da tela. O HDBSCAN não procura só o sinal mais forte. Ele procura densidade e proximidade matemática. Como assim? O software coloca todos os sinais sobreviventes num gráfico 3D gigantesco. Tempo, frequência e intensidade. Ele caça, assim, ilhas de informação. Ele varre os pontos e diz, opa, esses pontinhos aqui estão muito agrupados, formando uma estrutura contínua. É tipo jogar um balde de areia no chão. O vento espalha a maioria dos grãos aleatoriamente. Mas aí um computador escaneia a areia e fala, olha, esse grupo minúsculo ali no canto está formando um triângulo perfeito. A natureza não faz isso, a estática humana não faz isso. Perfeito. É exatamente isso. Uma morfologia que não se parece com a dispersão do ruído de fundo, e o fator de Bayes entra logo depois para avaliar a probabilidade estatística desse triângulo ser só um erro do sensor. O escrutínio é implacável. E aqui, quem está ouvindo a gente, presta atenção porque é aqui que a coisa fica bem interessante. Fica mesmo. 7.499.000 e tantos sinais foram pro lixo. Mas 5 malditos sinais prevaleceram. Sobreviveram a tudo. Tudo. A máquina parou e reportou. Encontramos algo. Isso foi no dia 5 de janeiro de 2026. Somente no microfone central, isoladas da estática, e com aquele formato de chirp-up. Aquele som clássico eletrônico que começa grave e sobe a frequência rápido, né? De faltar o ar para qualquer cientista olhando para a tela. Imagina a sala de controle nessa hora, cara. Nossa, o coração deve ter ido a 1000. Porque é o momento onde a automação diz, olha, achei algo impossível de ignorar. Só que, claro, a ciência exige ceticismo. E aí fomos para a inspeção visual humana junto com a PCA, a análise de componentes principais. Que é uma técnica absolutamente inteligente. Para quem não conhece, a PCA é tipo você rotacionar um objeto na mão. Se você olha um cilindro de frente, ele parece um retângulo. Mas se você olhar de cima, é um círculo. A PCA pega aqueles dados dos 5 sinais e gira a perspectiva na matemática para ver o que está escondido. E o que eles viram? Viram a perfeição desmoronar.
Primeiro, eles mediram aquele chirp-up. Lembra que a janela do escorregamento do Doppler era de 0,1 a 0,2 Hz? Lembro. Tinha que ser super rígido. Pois é, esses 5 sinais estavam escorregando rápido demais, a 0,4 Hz por segundo. Eita, quase o dobro. Sim, e na astronomia de precisão, isso já sugere que o sinal não estava sincronizado com o movimento real do cometa no dia 5 de janeiro. O disfarce começou a cair aí. Exato. Mas o golpe final, o que enterrou tudo de vez, foi um fenômeno chamado intermodulação. Que é meio sombrio até de pensar. Explica isso. É o calcanhar de Aquiles dessas mega máquinas. O FAST é cheio de eletrônica, né? E ele tem relógios internos de referência que funcionam tipo diapasões de música embutidos nas placas, vibrando para sincronizar tudo. Tá. E se você bota 2 desses diapasões muito juntos, tocando frequências altas? O som de um colide no do outro. E dessa colisão nasce uma terceira onda, uma nota fantasma que nenhum dos dois estava emitindo de propósito. Caramba. E no caso do telescópio, eram as frequências elétricas colidindo dentro dos próprios cabos de captação? Isso. A equipe rastreou as frequências de fábrica desses relógios internos, fez as contas de intermodulação e, adivinha? Era igual. Idêntico aos 5 sinais alienígenas. Aqueles chips não viajaram pelo espaço. Eles nasceram, viveram e morreram dentro das entranhas do próprio equipamento lá na Terra. Eram artefatos eletrônicos. A máquina ouviu o próprio sangue correndo nas veias, achando que era o universo falando. Uma ilusão de ótica, só que para o rádio. O resultado final, oficial mesmo, foi um resultado nulo. A gente pode afirmar com muita certeza que não tem nada emitindo nem milésimos de watt de potência a partir do Atlas. Ele tá mudo. Vazio. Segue o trajeto hiperbólico dele, guiado só pela gravidade e pela termodinâmica. É meio melancólico, né? Uma jornada monumental. Milhões de dados processados para olhar para as estrelas e confirmar o silêncio. Um cético poderia até dizer que a gente jogou dinheiro e tempo fora provando o óbvio. Qual é o saldo real de tudo isso? Ah, o saldo é astronômico, literalmente. Porque a verdadeira conquista não foi encontrar ou não os aliens no cometa. A vitória foi o processo em si. A gente testou o limite da ferramenta. Exato. A gente pegou as maiores orelhas metálicas do planeta, travou num alvo super rápido e criou peneiras de software capazes de lavar completamente a sujeira mais densa do nosso próprio planeta. Filtrar 7 milhões de lixos e não sobrar nada para enganar a gente no fim. Isso prova que as nossas ferramentas estão afiadas. É uma busca refinada, quase à perfeição. Isso me leva para um pensamento que, olha, beira o filosófico. Fica aí a provocação para quem está acompanhando a gente. Diga. Nós construímos esse funil brilhante, capaz de ouvir através de satélites, de radares, só para escrutinar um cometa que estava passando. E a máquina ignorou o nosso caos e confirmou o silêncio lá fora. Mas e quando amanhã à noite a gente apontar esses mesmos instrumentos impecáveis, não para um gelo passando rápido, mas sim para um sistema estelar distante, antiquíssimo e que a gente sempre jurou que estava em silêncio? Quantos sussurros ficaram presos nas nossas peneiras antigas por décadas, porque a gente não sabia filtrar direito? é de arrepiar. E agora, que mensagens vão passar limpinhas por esses novos filtros amanhã de manhã? A porta da exploração agora não está só aberta, ela está desimpedida da nossa própria interferência. E, cara, é um pensamento formidável para deixar a mente vagar pelo cosmos. Sem dúvida. O universo acabou de ficar um pouquinho mais fácil de ouvir.